Recebemos nesta jornada à hora de almoço José Francisco Pavia, professor universitário, especialista em assuntos internacionais. Professor, boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença. Obrigado. Podemos esperar um presente de Natal para este conflito entre a Ucrânia e a Rússia? Olá, boa tarde. Ou não estamos numa altura de presentes? Sim, é verdade, mas o Natal é já depois da manhã e, portanto, eu não acredito que haja... Vamos estender a época até ao início do ano. Exatamente. Bom, há quem diga que o Natal é quando o homem quiser e, portanto, verdade. eventualmente Não me tinha lembrado poderá dessa ser noutra altura qualquer. Mas, de facto, os timings de Trump estão sistematicamente a ser ultrapassados. Lembrar-se-á que... Ele próprio estabelece esses timings e depois acaba por não os cumprir. Lembrar-se-á que... Das 24 horas. Foi as 24 horas e o mais primeiro. recente foi o Dia da Ação de Graças, Certo. que também claramente foi Uma ultrapassado. quinta-feira já passada. E, portanto, eu não acredito que isso venha a acontecer. Aliás, estas negociações em Miami acabaram por não ter grande avanço, precisamente até por uma desculpa que, enfim, as pessoas não estão disponíveis nesta quadra natalícia e, portanto, obviamente que não se consegue avançar muito, digamos assim. As novidades que houve foram, de facto, esta disponibilidade de Macron para se encontrar com Putin e a receptividade de Putin relativamente a esse encontro. Vamos ver, nós temos que ter esperança nestas coisas e, portanto, vamos ver se de facto esse encontro a acontecer poderá, digamos aqui, abrir uma nova porta, uma nova janela de esperança nestas negociações, mas também é preciso dizer que do lado, digamos, de Zelensky, ele também já, digamos, está com uma posição mais realista, se quiser, face à situação no terreno, e eu diria que dos 28 pontos, aquele famigerado acordo dos 28 pontos... Depois passou a 19. 19. E eu diria que, se quiser simplificar ainda mais as coisas, eles agora estão em 4. Portanto, imagine onde é que estamos agora. E esses 4 são, muito rapidamente, a questão dos territórios, a questão da central nuclear de Zaporizhia, a questão das garantias de segurança e a questão da reconstrução da Ucrânia pós-conflito. E, portanto, repare, de 28 para 4. Já estamos, digamos, num bom caminho, pelo menos na simplificação das Mas serão esses também os mais, a par com a adesão à NATO, serão esses os mais significativos também de negociação? Sem dúvida, e, portanto, os mais difíceis, sensíveis. os mais difíceis, mas mesmo aí já houve algum avanço. Reparará que houve linhas vermelhas que tinham sido estabelecidas anteriormente que já foram ultrapassadas. Por exemplo, a adesão à NATO. É evidente que toda a gente já percebeu que não vai haver adesão à NATO. E, portanto, isso vai ser substituído por garantias de segurança. Resta saber que tipo de garantias de segurança... Serão os mesmos que os países da NATO têm? Precisamente, se é a tal questão do artigo 5º e por aí fora. Exatamente. Depois a questão dos territórios. Também tinha-se dito que não havia e que havia aí uma intransigência. Agora já se diz que, eventualmente, haverá um congelamento das linhas da frente, com exceção dos 14% que ainda estão no Donbass, que ainda estão nas mãos dos ucranianos e que os russos querem conquistar na mesa das negociações aquilo que não conseguiram no terreno. E, portanto, há aí uma divergência relativamente a essa questão e, portanto, vamos ver como é que isso evoluirá. Cabe agora aos mediadores, aos facilitadores, se quiser, serem imaginativos e encontrar uma solução que seja aceitável por ambas as partes. A central nuclear de Zaporizhia parece-me relativamente, enfim, diria que fácil de resolver. Ela, neste momento, está ocupada pelos russos, mas evidentemente que os russos não necessitam assim tanto daquela central nuclear como os ucranianos precisam. E, portanto, não me parece que fosse difícil chegar aí a algum consenso. E, finalmente, a reconstrução pós-conflito. Vimos agora que foi desbloqueado este acordo, ao fim, este montante de 90 mil milhões de euros pela União Europeia. Não foi o plano A, foi o plano B, como sabemos. Não foram utilizados os ativos russos congelados. Essa questão poderá eventualmente ser resolvida se formos repescar um dos famigerados pontos do tal acordo dos 28, que falava em 100 milhões de euros que iriam ser utilizados por parte de norte-americanos e empresas norte-americanas para a reconstrução da Ucrânia. Portanto, isso poderá eventualmente ser uma saída, por muito que isso, enfim, não seja agradável. Mas destes 4 pontos, qual é que lhe parece mais difícil de negociar? Qual é mais sensível em relação, por exemplo, à Rússia, que acaba por ser o parceiro que dá sempre o dito por não dito nestas negociações? Eu diria que há dois. Há a questão dos 14% do Donbass, que não se consegue avançar de maneira nenhuma, enfim, eu diria, há semanas consecutivas com essa questão, e portanto tem que se inventar aqui uma solução qualquer para esse problema, e depois, eventualmente, para as garantias de segurança, porque de facto fala-se em garantias similares àquelas que tem o artigo 5º do Tratado de Washington. Mas quem as dará? Quem será o backup? Quem vai para o terreno? Olha, vimos ontem o primeiro-ministro português a dizer que as tropas portuguesas poderiam
mim também. Admite, mas numa situação de paz. Em paz, cá está. E, portanto, obviamente que temos que lá chegar primeiro. E em que condições é que vamos lá chegar? Lá está esse problema que tem que ser resolvido, digamos, previamente, antes de se avançar para a segunda fase. A Ucrânia está numa situação fragilizada, mas a economia russa também está numa situação mais fragilizada nesta altura, com quase 4 anos de guerra. Isso é um ponto essencial para que Vladimir Putin aceite conversar com Emmanuel Macron. Como é que o presidente francês surge aqui como o pivô da esperança, digamos assim? Eu diria que, obviamente, que as sanções fazem moça, mas não são decisivas. Aliás, já falámos disso aqui inúmeras vezes e, portanto, se isso fosse assim, a Rússia já tinha claudicado, enfim, aqui com 19 pacotes de sanções por parte da União Europeia e com tudo o resto que nós sabemos que veio a seguir. E, portanto, a Rússia tem aquelas boias de salvação que, no fundo, são os países que lhe continuam a comprar os hidrocarbonetos, a China, a Índia e outros que continuam a fazê-lo. E, portanto, Macron surge aqui como uma espécie de abertura de uma janela que até agora estava fechada. A União Europeia queixava sistematicamente de ser posta à parte e, digamos, arredada destas negociações. E agora, finalmente, houve uma voz que diz que temos que abrir negociações também com os russos. E, portanto, vamos ver se eventualmente haverá aí alguma hipótese de desbloquear conflito. O que é que Macron tem de tão especial, se é que me permite a pergunta nestes termos, para que Vladimir Putin aceite conversar com ele? Porque não aceita conversar com qualquer outra pessoa. Ou com qualquer pessoa, digamos assim. Sim, Macron, dentro dos líderes europeus, enfim, é o segundo maior país da União Europeia, obviamente que tem uma posição especial ali, e eu lembraria que ele foi o último a falar com Vladimir Putin ainda antes da guerra começar. Lembrar-se-á daquele célebre encontro no Kremlin em que Putin estava numa mesa com 10 metros de comprimento e... um em cada ponta. Lembramos bem dessa imagem significativa. Tentativa de Macron no sentido de evitar a guerra. É evidente que isso não deu resultado, a guerra começou, mas pelo menos Macron tem esta hipótese ou esta disponibilidade de conversar, talvez uma personalidade camaleónica, desculpe uma expressão, que no fundo se adapta rapidamente às circunstâncias e de facto, mais uma vez, cá está. É ele que no fundo surgiu aqui como aquela pessoa, o pivô, se quiser, que pode no fundo desbloquear esta circunstância. No fundo acaba por representar também o grupo de países europeus que tem tentado encontrar uma solução mais na frente, digamos, tem tentado encontrar uma solução para esta questão. Vladimir Putin pode encontrar em Macron ou pode perceber em Macron algum tipo de fragilidade que lhe permita também alterar o curso desta negociação? É uma questão interessantíssima, de facto, toda a gente tem falado também nisso. Obviamente que Macron tem uma questão interna fragilíssima, digamos assim, não tem orçamento aprovado, a situação altíssima, de instabilidade enorme, a dívida pública francesa e, acima de tudo, em 2027 temos eleições presidenciais e quem está na linha da frente ou é Marine Le Pen ou é Bardella. E ambos são da Frente Nacional. E, portanto, obviamente que Macron pode deixar esse legado que, obviamente, não seria propriamente muito positivo. Portanto, ele quer, de alguma maneira, capitalizar externamente aquilo que não tem conseguido em termos internos. E, portanto, obviamente que tenta, de alguma maneira, também diria quase às vezes desesperadamente, ter este protagonismo internacional que, de facto, de alguma maneira, pode obnibular ou fazer esquecer os fracassos internos que ele tem tido até agora. Sr. Professor, olhamos também para a Venezuela. Os Estados Unidos assumem também um papel aqui neste quase conflito com a Venezuela. Há um navio petroleiro que está identificado, está a ser acompanhado pelas autoridades em águas internacionais. Estamos mesmo na iminência de um terceiro conflito aqui? Eu diria que não no sentido em que os Estados Unidos não vão intervir com boots on the ground. Isso aí eu não acredito, tenho sempre dito isso. A ideia é fazer uma pressão máxima sobre Maduro com o objetivo de, das duas, uma. Ou este sai pelo seu pé, e portanto isso é perfeitamente possível, e vai para um exílio ou em Teherão, ou em Moscovo, ou enfim, noutra geografia que lhe seja favorável, ou então, secando as fontes, digamos assim, que no fundo alimentam o regime de Maduro e a sua nomenclatura, obviamente que serão os próprios generais que estão, digamos, ao seu lado, que irão eventualmente fazê-lo cair. E, portanto, das duas, uma, ou sai pelo seu pé, ou sai, digamos assim, num golpe de Estado que poderá surgir da sua própria nomenclatura interna. E em relação a Donald Trump, faz sentido, é vantajoso para o Presidente, um bocadinho aqui em paralelo com o Presidente francês, também em termos internos está numa situação frágil, em termos internacionais um bocadinho mais reforçado, mas faz sentido para Donald Trump
avançar com este tipo de conflito, ainda que seja um conflito mais verbal nesta sim, altura? Eu diria que sim, até porque vai ao encontro daquilo que é um dos pontos fundamentais da sua nova Estratégia Nacional de Segurança, que foi lançada há 2 semanas, como sabe. Lá é dito que o hemisfério ocidental, no fundo, está sobre a alçada norte-americana. A Venezuela tem sido um empecilho, tem sido uma pedra no sapato, se quiser, relativamente a essa estratégia. Além disso, também há as questões económicas. É preciso não esquecer o petróleo, que é uma questão fundamental também para as empresas americanas e por aí fora. E, portanto, eu diria que Trump tenta, de alguma maneira, conseguir um ganho político aí para também, mais uma vez, com as questões internas todas e agora o lançamento dos ficheiros Epstein, etc., que podem, enfim, afetar a sua popularidade.